Qual é o conceito que você tem a respeito do cliente que você atende? Ou qual é o pré-conceito que você tem a respeito do seu cliente? É importante você que trabalha com vendas analisar como você está psicologicamente em relação ao teu atendimento. Por que eu estou falando sobre isso? Hoje eu me deparei diante de uma situação interessante. Uma cliente chegou e ela queria comprar um telefone, um smartphone. E a pergunta dela foi a seguinte: qual smartphone eu posso comprar de até R$2.000? Eu falei: senhora, por que a senhora quer um smartphone de até R$2.000? Ela disse: porque a parcela do meu cartão de crédito me permite comprar um celular que eu possa pagar em 10 vezes, como vocês estão fazendo sem juros, de R$200. Então eu consigo pagar R$200 por mês em 10 vezes sem juros. Isso significa que eu posso levar um celular de até R$2.000. O vendedor, obviamente esperto, escondeu todos os celulares promocionais que custam R$2.000, mas que a cliente poderia levar de repente por R$1.500, R$1.300, e vendeu para ela um celular de R$2.000, que era tudo o que ela queria. E ela levou um celular obviamente inferior a alguns outros, porém no valor mais caro, porque o que ela queria era um celular de R$2.000 que ela pudesse pagar R$200 por mês. Esse vendedor, ele atendeu, de certa forma, abre aspas, a expectativa da cliente, que era comprar o celular de R$2.000 pagando R$200 por mês. Só que ela não entende de tecnologia e ela não entende qual é a necessidade que o celular poderia sanar do dia a dia dela. De repente, alguns clientes querem um celular com uma câmera boa, porque eles tiram bastante fotos com os amigos. De repente, o que um cliente quer é um celular que faça ligação, que não tenha tantos recursos ou muita tecnologia. Ou de repente, o cliente quer um celular com muita memória, porque ele gosta de ouvir bastante músicas e ele enche o seu celular de músicas, de álbuns. Enfim, cada cliente tem um segmento o qual ele quer seguir com o seu celular, com o seu televisor, com o seu computador pessoal, com o seu vestuário, suas roupas, com o tênis que ele usa. Por isso é importante saber o conceito que você tem a respeito do teu cliente. E aí, depois que a cliente foi embora, o vendedor disse, obviamente ele disse, porque eu fui perguntar, por que você fez isso? Por que você não ofereceu para ela os promocionais? Aí ele falou assim, cliente é tudo assim, a interpretação dele, não sabe de nada. E isso me faz entender que o vendedor ele não está de fato preocupado com o cliente. O vendedor ele está preocupado com o bolso dele em fazer a venda e ganhar a comissão dele no final do mês. Este é um bom vendedor? Não, este não é um bom vendedor, porque o bom vendedor ele entende a necessidade do seu cliente. Eu posso perder hoje vendendo para essa senhora, ao invés de um celular de R$2.000, um celular de R$1.300 que atenda às suas necessidades, fazendo ela pagar mais barato e sendo honesto. E para essa mesma senhora amanhã, eu posso vender um televisor, um refrigerador, uma lavadora, um micro-ondas, enfim, um notebook. Eu posso fidelizar esse cliente pela minha honestidade, vendendo para ela a necessidade. Porque, na verdade, nem o cliente sabe o que ele quer. E eu concordo com isso. Nem todo cliente sabe o que de fato ele precisa. Às vezes ele quer comprar um televisor, mas você precisa conhecer esse cliente como? Ouvindo a necessidade desse cliente. O cliente chegou para comprar uma TV, eu não posso dizer para ele, olha, tem aquela ali que é tela grande, 84 polegadas, smart, completa, sem conhecer o perfil do meu cliente. Eu preciso ver se esse cliente, ele é um cliente que joga videogame, um cliente novo, ele é um cliente que tem em casa TV a cabo, que é uma TV de alta definição. Ele é um cliente que tem TV aberta, quer assistir só Globo e SBT, é uma senhora de 40 anos que mal tem tempo para assistir TV, porque trabalha muito, chega à noite para ver a sua novela. Então eu preciso entender a necessidade do meu cliente para que eu possa oferecer o produto de acordo com a sua necessidade. Qual é o conceito que você tem do seu cliente? Ou qual o pré-conceito que você o julga? Ouça o seu cliente, tenha percepção, analise friamente
maneira como o teu cliente está se vestindo, claro, não para criticá-lo, para saber se ele tem ou não dinheiro, que a maneira como uma pessoa se veste, a maneira como uma pessoa, a postura dela, como ela se posta perante a pergunta do produto que ela quer, você consegue buscar uma análise do que ela precisa, porque na verdade o seu cliente até sabe o que quer, mas a comunicação dele não é tão eficaz quanto a sua para saber interpretar o que ele quer. E aí cabe você, como um bom profissional, estudar esse cliente e levar a ele aquilo que ele precisa, de maneira com que ele se sinta agradecido e diga: caramba, como essa pessoa me entende. Entende o elo? Quando você entende o seu cliente, há uma sintonia, um sincronismo perfeito em que faz com que ele pense em você sempre que ele precisa comprar algo. Um bom vendedor é assim. Ele entende a necessidade do cliente. Ele não pré-julga esse cliente. Aquele cliente ali eu não vou atender não. Olha a roupa dele. Não deve ter nem dinheiro, nem R$1. Aquele cliente ali, olha, aquela cliente, ela é bonita. Deixa eu ir correndo lá. Quem sabe eu não consigo o WhatsApp dela e eu saio com ela depois. Então, em vez de pré-julgar o seu cliente, atenda, ouvindo, principalmente ouvindo, ouça o seu cliente, atendendo às necessidades. No interior, um senhor chegou de chinelo, com uma calça toda rasgada, todo sujo, e olhou o caminhão e perguntou para o vendedor: quanto custa? O vendedor olhou para ele e falou assim: pode ter certeza que um dinheiro que o senhor não pode comprar. Virou as costas e saiu andando. Aquele senhor todo sujo, de chinelo, foi em outro vendedor e falou assim: posso falar com o seu superior? Pois não, senhor. Por que o senhor quer falar com ele? Eu fui mal atendido nessa loja, eu quero fazer uma reclamação. E aí, chegando o supervisor foi atendê-lo. Pois não, senhor, posso ajudá-lo? Pode me ajudar. Eu vim querer ver aquele caminhão ali. Pois não, vou mostrar para o senhor. Eu queria andar nele. Pois não, senhor, vamos andar. O supervisor foi lá, andou com ele, fez o test drive. Quando ele voltou, ele falou: vou levar 2, quanto custa? Ele foi lá no carro dele, pegou o dinheiro à vista, pegou 2 sacolas de farinha cheio de dinheiro e levou 2 caminhões. Era um empresário que trabalhava no ramo de farinha, no ramo de fazendas, em agricultura, trabalhava com cafés. Estava sujo porque ele trabalhava com plantio e ele põe a mão na massa. E é um cara muito rico, fazendeiro. E levou os 2 caminhões à vista. E aí aquele o vendedor obviamente, ele perdeu aquela venda, perdeu aquela boa comissão e correu até o risco de ser mandado embora por pré-julgar um cliente. Então, qual é o conceito que você tem do seu cliente? Você o pré-julga antes de conhecê-lo? Você faz uma análise fria, calculista e empurra aquilo que você acha melhor? Ou você entende o seu cliente, compreende a sua necessidade e faz uma venda que torna o teu cliente o primeiro indicador de um novo cliente? Porque o que aumenta a nossa carteira de cliente são novos clientes que são bem atendidos, que são atendidos às suas necessidades e que acabam indicando amigos. E você forma um hub, que é uma conexão de novos clientes que sempre indicam clientes. Nunca pré-julgue um cliente, nunca tenha um pré-conceito, mas busque um conceito bem definido através de um bom atendimento, principalmente ouvindo bem a necessidade do que o seu cliente precisa. Até o próximo vídeo.